nossa aulinha de resolução de exercícios da unidade 3, né? Eu selecionei alguns exercícios que eu julgo que são a base fundamental, né, para resolver quaisquer problemas relacionados aí à segunda, à terceira lei da termodinâmica, particularmente a segunda, né, que é o alvo principal da nossa unidade 3, tá legal? Então vamos lá para o primeiro exercício. Tá? O primeiro exercício ele envolve ali, né, um cálculo de variação de entropia, né, no ponto que a gente chama de reversibilidade, ou, né, para nós de um modo mais tranquilo, basicamente numa transição de fase. Tá? Então o exercício 1 diz o seguinte: qual que é a variação de entropia quando 1 grama de benzeno ferve, né, entra em ebulição, reversivelmente? Aqui a gente tem até um pleonasmo aí, né, porque afinal de contas nós já sabemos que qualquer transição de fase ela é reversível. Tá? Mas de qualquer modo está lá no enunciado: ferve reversivelmente no seu ponto de ebulição a 80,1 graus Celsius e é uma pressão constante de 1 atm. Tá? E ele dá ali como dado, né, o calor de vaporização do benzeno vale 395 joule por grama. Tá? Bom, como que eu resolvo aí esse exercício? Vamos lá. Nós vimos, né, ao longo das videoaulas que basicamente para a gente poder trabalhar a variação de entropia ao longo de uma transição de fase, né, eu preciso partir aí da integração que a gente conhece lá para calor sobre temperatura para processos reversíveis. Tá? Essa é uma definição geral e a gente precisa, né, de algum modo tentar, né, obter uma equação que seja mais razoável em termos de aplicação. Nós sabemos, né, que essa integração, nós fizemos isso também ao longo das videoaulas, ela leva ao resultado de que, né, basicamente para cálculo de variação de entropia eu preciso conhecer a quantidade de calor transferido numa certa temperatura. Essa é basicamente a solução para que nos interessa aí, tá, para aquela expressão anterior. Observe, né, que como a pressão é constante ao longo desse processo, já que a gente está falando de uma transição de fase, né, a 1 atm, e esse 1 atm ele não vai mudar, logo a quantidade de calor que está sendo trocada, né, equivale ao próprio ΔH para aquela transição. É o ΔH de vaporização. Tá ok? Preste atenção nisso, tome cuidado, né, as condições nos levam a esse resultado principal. Agora, seguindo um pouquinho, né, talvez a gente expandindo, esse ΔH de vaporização, ele já pode pelo menos ser imaginado, né, em termos de sinais, com base no próprio enunciado. Né? Ou seja, quando a gente tem uma transição de fase, né, no sentido sólido, né, vou escrever aqui, ó, para líquido ou líquido para gás, né, o valor de ΔH para esse tipo de transição, nesse sentido, é sempre positivo. Tá? Ou seja, quando um sólido se transforma em líquido, que é o nosso famoso ΔH de fusão, né, energia precisa ser absorvida para que esse processo ocorra. Tá? Do mesmo modo, para que uma substância em seu estado líquido, né, sofra uma transição de fase e se transforme num gás, é necessário que calor seja absorvido pelo sistema. Tá? E no sentido contrário, né, dessas transições, nós teríamos o sinal inverso. Tá? Então aqui é óbvio que no tipo de transição que a gente está lidando, né, nós temos um líquido, que é o benzeno, fervendo, né, entrando em ebulição, e o ΔH ele precisa ser positivo. Então a gente já conhece aqui o sinal para esse ΔH. Tá legal? Isso aqui é conhecido e a gente já sabe que qualquer resultado matemático, né, calculado com base, né, na nossa expressão precisa levar isso em conta, tá? Como a temperatura ela é uma escala termodinâmica, né, de 0 até o infinito, é óbvio que os valores de temperatura só podem ser positivos. Uma vez que o calor é positivo, então o resultado aqui em termos de ΔS é, para esse processo em questão, né, a ebulição, aumento, né, no parâmetro ΔS, né, aumento de entropia. Bom, vamos agora para o cálculo, que é a parte mais essencial aí do exercício.
né? Lembre-se, a temperatura foi dada em graus Celsius, 80,1 graus Celsius, tá? Eu preciso converter isso aqui para Kelvin. Isso é necessário para cálculo de entropia. Cuidado, o pessoal normalmente esquece aí, tá? E acaba vacilando, né? Ou seja, 80,01 mais 273 Kelvin dá o resultado aqui da temperatura na escala termodinâmica, tá? E agora, finalmente, eu posso calcular ΔS, que será mais, tá? O valor, né, fornecido pelo enunciado, que foi de 395 Joule para cada grama de benzeno que vaporiza, ou seja, se essa energia não estiver disponível, não vai ocorrer ebulição, dividido pela temperatura na qual esse processo ocorre em Kelvin. Tá? Ou seja, esse resultado aqui, né, nos fornece um ΔS de mais, vou fazer questão de enfatizar o sinal positivo, 1,12 Joule por Kelvin, tá? E destaco aqui, ó, para cada grama de benzeno que sofre ebulição. Cuidado com uma coisa, né? O enunciado ele foi muito gentil conosco ao, né, considerar 1 grama de benzeno, poderia ser mais, e aí eu teria que converter esse valor, porque nós sabemos, né? Entropia é propriedade extensiva, entropia molar é intensivo. Entropia é extensivo, tá? Então depende da quantidade ali, né, em massa que eu estou considerando, tá? Como o enunciado foi gentil, já foi dado 1 grama, né? E o próprio calor aqui, né, foi o calor específico que foi fornecido também para cada grama. Então aqui a gente acaba não tendo problema em termos de conversão. Tome cuidado que alguns outros exercícios, né, pode ser pedido aí para quantidades diferentes daquela unidade de referência que é fornecida, tá legal? E finalmente o sinal positivo indica aumento de entropia, né? O que é correspondente ali é uma substância que se vaporiza. Como o estado gasoso ali ele é mais disperso, né, para a matéria em geral do que o estado líquido, obviamente essa transição só pode ocorrer com um aumento de entropia. Tá legal? É um exemplo bastante simples que vai mostrar aí para nós que para qualquer transformação que envolva reversibilidade, por exemplo, essa transição de fase, tá? Um processo físico, nós entramos ali com a expressão ΔS igual ao calor trocado sobre a temperatura na qual o processo ocorre. Tá legal? Como a pressão era constante, aquele calor era ΔH. Vamos aí para o segundo exemplo. Anote suas dúvidas, né? Em caso de alguma dúvida adicional, por favor, né, consulte a gente aí. Vamos lá para o exercício 2 aí que eu selecionei, tá? O exercício 2 que eu selecionei diz o seguinte: determine a mudança total de entropia para o seguinte processo, usando 1 mol de hélio, tá? Ou seja, ele já te deu uma base ali, né, em termos de quantidade. Primeiro, hélio a 298 Kelvin, né, a 1,5 atm, esse é o estado inicial, se transformando, né, lá no final em hélio a 100 Kelvin, tá, de temperatura, ou seja, a temperatura cai de 298 para 100, enquanto a pressão, né, ela aumenta 10 vezes, de 1,5 para 15 atm lá no final, ou seja, o estado inicial, o estado final é dado, né, e grosseiramente falando, em termos globais, eu tenho um processo ocorrendo, né, com a variação de 2 propriedades, né, a temperatura e a pressão. Veja que a gente tem um problema aí de ordem matemática. Tá? E aí o enunciado nos fornece que a capacidade calorífica do hélio é de 20,78 Joule mol a menos 1, Kelvin a menos 1. E, né, uma informação muito importante, admita que o hélio se comporte de modo perfeito. Bom, veja, a gente tem 2 etapas ao longo desse processo, né? Então, nada mais lógico do que, né, para aquela etapa global, a gente tentar dividir aí, né, essa global em 2 etapas, né?
que eu vou colocar aqui? Né? Eu vou colocar as duas etapas e, obviamente, o resultado global vai ser o somatório, né, dessas duas etapas. Eu poderia até imaginar mais etapas. Fique à vontade para fazer isso, como entropia é função de estado, o que me interessa é estado inicial e estado final. E não o modo como eu vou alcançar o estado final a partir do estado inicial. Então, qualquer caminho pode ser considerado. Né? Eu vou colocar aqui duas etapas, tá? Foi o modo como eu dividi o meu processo. Na etapa 1, eu vou fazer o seguinte, tá? O hélio a 298 Kelvin e 1,5 atm, tá? Vai se transformar em hélio, né? Ou seja, eu tenho o mesmo hélio, só que agora num estado diferente, tá? Eu vou manter a temperatura aqui constante. Lembre-se que eu não posso variar as duas coisas, né, em termos de cálculo. E vou fazer com que a pressão mude, tá? Então a pressão nessa etapa 1 vai variar, enquanto a temperatura eu vou considerar constante. Tá? E eu vou fazer o inverso aqui para a etapa 2, tá? Então eu vou pegar agora o hélio a partir deste estado aqui, né? Eu vou continuar o processo. Agora eu pego hélio a 298 Kelvin e 15 atm, tá? E levo o hélio a, né, 100 Kelvin agora, diminuo a temperatura, mantendo os mesmos 15 atm. Ou seja, esse aqui é o estado inicial, esse aqui é o estado final. Tá? Nessa segunda etapa, o que eu fiz foi inverter essas condições. Tá? Então agora eu tenho uma temperatura que varia, enquanto a pressão se mantém constante. Tá legal? Veja, o início e o fim é o mesmo lá do enunciado, né, em termos globais. Então, primeiro, eu fiz com que a pressão aumentasse de 1,5 para 15, mantendo a temperatura constante. Depois peguei, né, esse estado aqui, né, 298 e 15 atm para o hélio e, né, resfriei o sistema. A temperatura cai para 100, só que mantendo a pressão de 15 atm. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Um ΔS total, que pode ser calculado com base no ΔS para a etapa 1, mais o ΔS da etapa 2. Agora, a pergunta que eu preciso responder é: quem é ΔS1, quem é ΔS2? Tá? Vamos lá. O ΔS1, ele corresponde, veja, a um processo numa mesma temperatura. Então, é o que a gente chama lá de processo isotérmico. A gente já tinha visto isso, né? Nesse caso, eu posso calcular o ΔS1 como menos NR ln, tá? De PFP. Eu vou colocar direto aqui. Tá? Se vocês voltarem lá para as nossas videoaulas, né, nós deduzimos essa expressão aqui para o volume, né, onde eu tinha positivo NR ln de VFVI. Como o volume e a pressão se relacionam inversamente, lei de Boyle, tá? Então, automaticamente eu posso substituir, né, aquela razão VFVI por basicamente PI PF. Tá? Como eu quero manter a expressão de modo semelhante, né, mantendo PF PI, aqui obviamente propriedade logaritmo ganhei um sinal negativo quando eu mudo a razão, né, o numerador para denominador e vice-versa, tá legal? Então eu vou usar essa expressão aqui e vou calcular ali o meu ΔS1. ΔS1 aqui do meu exemplo se torna, tá, igual a menos NR, deixa eu recolocar os valores aqui, né? ΔS1 vai se tornar, eu tenho lá pelo enunciado 1 mol
vezes 8,314 Joule mol Kelvin ln de 15 atm. Eu vou colocar aqui pequenininho que já está acabando o meu papel. Dividido por 1,5. Corta ATM, corta ATM, corta o mol. Não vou esquecer do meu sinal negativo, né? E aí eu vou, né, calcular o ΔS1 como sendo menos, vou enfatizar o sinal negativo, 19,1 Joule Kelvin a menos 1. Tá ok? E o ΔS para a etapa 2. A etapa 2 ela é isobárica. Tá? O que significa que a pressão, né, do modo que eu considerei, no caminho que eu realizei, ela não muda. Como que eu calculo nesse caso o ΔS, né, para a etapa 2? Nós vimos também nas videoaulas, na última videoaula e na penúltima videoaula do nosso curso. Isso corresponde basicamente, né, a CP ln de TFT. Né? Os valores foram fornecidos, né, e aí eu vou substituir. Aqui eu tenho 1 atm, 1 mol de substância, a capacidade calorífica foi dada, 20,78 Joule mol por Kelvin, tá? E vou colocar aqui embaixo ln de 100 Kelvin dividido por 298 Kelvin, tá? Temperatura final pela temperatura inicial, tá? Bom, Kelvin corta Kelvin, mol corta mol e finalmente o valor de ΔS2 vai ser igual a menos 22,7 Joule por Kelvin. Tá? Então eu tenho aqui o valor de ΔS1, o valor de ΔS2. Somando esses dois valores, né, eu quero calcular o valor total, isso vai me dar menos 41,8 Joule Kelvin. E esse é o resultado que me interessa. Vamos analisar rapidinho aqui, em termos conceituais, os sinais de ΔS. Tá? Então o total é negativo, porque obviamente eu somei dois ΔS de acordo com o caminho que foi colocado, que envolvem, né, dois sinais negativos para ΔS, ΔS1 e ΔS2. Tá? Vamos olhar para o caminho aqui e interpretar isso conceitualmente. O primeiro caminho foi, basicamente, aumento de pressão. Aumentar a pressão para o gás significa basicamente, né, diminuir o volume. Esse é um dos modos que a gente, né, pode, né, fazer no sistema, né, pode de algum modo colocar o sistema numa pressão maior, mantendo o número de mol constante, ou seja, diminui o volume, a pressão aumenta, tá? Isso leva a um menor grau de dispersão. Então, automaticamente, né, o sinal negativo para o ΔS1 se deve aqui ao fato de que o grau de dispersão da matéria diminui ao longo do caminho 1. Para o ΔS2, tá, o que nós fizemos? Uma diminuição de temperatura, mantendo a pressão constante. Nesse caso, diminuindo a temperatura, também, né, do modo semelhante ali, o sinal deve ser negativo, porque agora, né, o ΔS que foi obtido numa temperatura menor faz com que o grau ou agitação térmica do sistema numa baixa temperatura, aqui em 100 Kelvin, seja menor do que o grau de agitação térmica lá do sistema quando ele estava a 298 Kelvin. Então o sinal aqui, de novo, só pode ser negativo, tá? Negativo com negativo, o ΔS total corresponde a uma diminuição de entropia total ao longo desse processo, tá? Agora veja, em termos de espontaneidade, se o ΔS é total, se o ΔS total ele é negativo, esse processo é espontâneo ou não?
à luz da segunda lei. Tá legal? Pense nisso aí, anote suas dúvidas e em caso de dúvidas adicionais também nos contacte aí, galera. Vamos agora para o exercício de número 3, tá? Esse exercício de número 3 ele é bastante conceitual, né? Não tem muito aqui o que escrever, não tem nada o que calcular. Vamos olhar o enunciado e vamos pensar um pouquinho em como, né, eu posso usar os conhecimentos que nós vimos aí ao longo da unidade 3, tá? Para poder chegar numa resposta, pelo menos qualitativa aí, para a questão que é colocada. Ele pergunta lá, dê uma razão para a seguinte ordem de entropias molares a 298 Kelvin. Tá? A entropia molar do N2O5 sólido é menor do que a entropia molar do NO gasoso, e a do NO gasoso, né, é menor do que a entropia molar do N2O4 gasoso. Tá? Então veja, de modo geral, nós temos três possibilidades aqui. Tá? Nós vimos ao longo das aulas que existiam ali pelo menos três interpretações para a entropia. Né? Talvez uma sirva bem, né? A gente comenta bastante isso ao longo das videoaulas, talvez outra não. Talvez o conceito de ordem e desordem te dê um norte ali para poder explicar, talvez não. Talvez o conceito de dispersão da matéria te dê, né, uma luz aí no fim do túnel, talvez não sirva. Tá? E o conceito de entropia estatística, né, sempre vai te dar uma luz, né? Sempre vai oferecer uma resposta, mas às vezes pode ser de difícil, né, a aplicação. Vamos olhar ali como a gente imagina esse caso, tá? Bom, vamos pegar aí a ideia central de relação entre entropia, tá, e o número de estados acessíveis, tá? Então é isso que eu preciso pensar aqui agora. Essa é a relação que eu vou fazer. Entropia, né, e número de estados acessíveis. Estados o quê? Estados de energia, tá? Acessíveis a quem? A esse sistema que eu estou considerando, tá? Aí no caso, seja uma substância em seu estado sólido, seja uma substância em seu estado gasoso. Tá? Então vamos lá, vamos pegar o primeiro caso, né? Se um sistema está na fase sólida, né, ele deve ter menos estados acessíveis, tá? Porque nós já vimos, né, o grau de dispersão do sólido é menor, né? Além disso, os parâmetros de liberdade, ou seja, de movimento, etc., são limitados. Consequentemente, né, me parece que uma fase sólida da substância, né, de modo geral, vai assumir aí um menor número de estados acessíveis, tá? Cuidado com as exceções. Na última aula da unidade 13 eu falei da sacarose, né, que pode parecer uma grande exceção aí para esse mundo. Tente lá pensar um pouquinho sobre aquele caso. Mas para a sequência como foi apresentada, né, o menor número de estados acessíveis aí para essa fase sólida do N2O5 me parece ser uma resposta adequada, tá legal? Portanto, né, o N2O5 sólido tem uma menor entropia do que aqueles outros dois gases. Tá? Já o NO e o N2O4, eles são gases. Tá? Sendo gases, né, vamos comparar aí o que tipo de gás que nós temos. O NO, ele é um gás diatômico e o N2O4 é um gás hexatômico. Tá? Então nós temos ali o NO gasoso diatômico e o N2O4 também gasoso hexatômico. Né? Bom, em termos de estados de energia acessíveis, né, microestados, nós temos que moléculas diatômicas têm menos estados acessíveis do que hexatômicas, né? Vimos lá, unidade 2, modos de movimento. Né? Recorde lá dos modos de movimento que vai te dar uma boa ideia aqui do que a gente está falando. Tá legal? E logo, né, se moléculas diatômicas têm menos estados acessíveis, né, do que essas hexatômicas, o N2O4, então a entropia do NO diatômico deve ser menor
né, porque possuirá menos estados acessíveis do que o N2O4 hexatômico. Tá? Logo, a sequência entropia molar do N2O5 sólido menor do que a entropia molar para o NO gasoso, que é menor do que a entropia molar para o N2O4 gasoso, pode ser aplicada, né, explicada com base no número de estados acessíveis. Tá legal? Pense nisso aí, qual o caso de dúvida, né? Contacte a gente aí, anote suas dúvidas, tome cuidado com essas observações gerais, tá? Alguns, né, casos vão aparecer como exceções, né? Veja lá o caso da sacarose, da videoaula, né, última da unidade 3, né? Mas de modo geral, né, os sólidos têm uma entropia muito menor do que as entropias relacionadas aos gases. Tá legal? Vamos aí para o nosso quarto exemplo, tá, de exercício de solução de problema aí da unidade 3, tá? Esse é bastante simples, faz uso do conceito de entropia como função de estado, tá? O que eu quero dizer como entropia, né, como uma função de estado é basicamente o fato de que o ΔH, o ΔS padrão de reação, ele pode ser calculado com base no somatório das entropias padrão multiplicado pelo coeficiente estequiométrico da reação de produtos e a sua diferença com o somatório da entropia padrão, tá, dos reagentes, também multiplicado pelos seus coeficientes estequiométricos, né? A presença do coeficiente estequiométrico se refere ao fato de que entropia é grandeza extensiva, tá? E a diferença é basicamente o fato de que entropia é função de estado. Logo, importa para mim somente estados iniciais e estados finais na análise de entropia, tá? O estado inicial e o estado final. Comparando ali, né, a reação que foi dada foi 2H2 gasoso mais O2 gasoso na síntese da água. Veja que aqui em termos né, gás, líquido, né? Aqui a gente já intuitivamente já pensa aqui que o ΔS deve ser negativo, né? Por quê? Porque eu estou formando água líquida a partir de substâncias gasosas aqui, né? Substâncias puras gasosas, o H2 e o O2. Né? Faltou aqui o 2. Tá legal? Então eu já devo pressupor aqui que o ΔS deve ser negativo, porque afinal de contas, né, a sequência, né, é bastante lógica, tá? Preciso ser consistente com essa definição. Se eu pegar os dados tabelados, né, os dados da tabela, a gente observa então que eu posso calcular o ΔS padrão para a reação, né, a partir do somatório, né, das entropias padrão, tá, para aquelas substâncias inúmeras que aparecem ali na tabela. Tá legal? Então eu preciso relacionar os dados da tabela, que está a 298 Kelvin, tá? Ou seja, tudo que eu vou calcular diz respeito a essa temperatura nas condições padrão. Tá? Bom, escrevendo aquilo ali, pegando a nossa definição, ΔS padrão de reação vai ser escrito como produtos menos reagentes, duas vezes coeficiente estequiométrico da água, né? A entropia padrão de formação da água líquida, né? Ali na tabelinha aparece água líquida como, né, menos 200, cadê? Menos 69, cadê a tabelinha aqui? 69,91. Tá? A unidade ali é Joule mol por Kelvin menos tô pulando aqui duas vezes
130,7, tá? 130,7 ali pela tabela é o valor da entropia, né, para o H2. A unidade é a mesma, mol, joule por mol por Kelvin, tá? Continuando aqui, eu vou colocar embaixo aqui também menos, né, o sinal negativo, agora para o O2, tá? 205,1 joule mol Kelvin, tá? Fecho meu parênteses aqui, né? Bom, veja, corrigir os coeficientes estequiométricos de acordo com a estequiometria da reação, né? Tem o coeficiente estequiométrico 2 para o H2, 2 para a água, então 2 vezes a entropia padrão da água, 2 vezes a entropia padrão para o H2, tá? E o oxigênio, né, molecular tem apenas o coeficiente estequiométrico 1, logo 205,1. Fazendo aí o somatório, né, o resultado é que a variação de entropia padrão para essa reação vale menos 326,7 joule por Kelvin, tá? Sinal negativo ali, consistente com o que a gente tinha considerado anteriormente, tá legal? Bom, tome cuidado com alguns detalhes, né? Particularmente os coeficientes estequiométricos, tá legal? Consulte a tabela, observe que essas tabelas de entropia padrão sempre trarão entropias que foram obtidas a 1 bar de pressão, porém a temperatura não é definida para uma grandeza padrão, ou seja, observe na tabela qual a temperatura, né, na qual a tabela foi desenhada, tá? E veja que se essa temperatura é consistente com o que se pede ali no enunciado. Como o enunciado deixou a gente livre para, né, usar aquela tabela, né, eu vou pressupor ali 298 Kelvin, mas se fosse uma outra temperatura eu teria que ter muito cuidado aí. Eu não poderia usar aqueles valores diretamente, teria que fazer alguma coisa antes, tá legal? Bom, olhando ali, de novo, o sinal negativo de entropia, né, para essa reação se deve ao fato que eu estou formando um líquido a partir de gás, tá? Então o sinal negativo é consistente. Cuidado aí com o sinal. Vamos para o próximo exercício e o último aí da minha solução, que é basicamente o caso, né? O exercício 5 ele vai trazer ali, né, o caso onde o cálculo da variação de entropia padrão para uma reação vai ser numa temperatura diferente do que aquela temperatura fornecida na tabela. Tá, e vamos ver como, né, e se é possível aproveitar então os dados daquela tabela para a gente poder obter um valor aí para o ΔS padrão numa temperatura diferente. Tá legal? Vou olhar ali o enunciado, vamos dar uma olhadinha nos detalhes dele, tá? Então tá lá. Qual que é a variação de entropia padrão para a reação? A mesma anterior, né? 2H2, vou colocar ela aqui em cima, né? Hidrogênio molecular gasoso se combinando com O2 gasoso, coeficiente estequiométrico 2, coeficiente estequiométrico 1, tá? Produzindo 2 mol aqui de água líquida. Então, qual a variação de entropia padrão para a reação? Só que agora numa temperatura diferente de 298, que foi o exercício anterior, nesse caso a 99 graus Celsius, tá? Ou seja, agora temos um problema. Vamos precisar pensar um pouquinho em como, né, resolver esse negócio. Tá? Veja, a reação foi escrita desse modo. Né? Essa é a reação que eu quero considerar. E a temperatura que ele me fornece, né, e pede que eu considere, é de 99 graus Celsius. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Esse é o ΔS que eu quero calcular. Mas eu não tenho dados tabelados para poder chegar nesse resultado aqui diretamente. Tá? Então eu vou adotar aquela velha estratégia de imaginar um caminho. Tá? O que eu vou fazer aqui no meu exemplo? Eu vou pegar os reagentes, tá? H2 e O2. Eu vou fazer com que a temperatura simplesmente, né, mude para aquele valor onde eu tenho dados de referência.
Tá legal? Então eu vou colocar aqui o 2 H2 gás, os reagentes, mais O2 gás. E agora eu vou realizar essa reação naquela temperatura que eu conheço, tá? Que era de 25 graus Celsius. Qual que é a sacada aqui? Nós já calculamos isso aqui no exemplo anterior aí, né, da videoaula. Eu já conheço esse valor aqui e sei que é possível calcular usando aquela tabela anterior. Tá? O que eu não tenho? Né? O valor é 99. Então, quer dizer, me parece razoável que se eu pegar agora o produto da reação e aumentar a temperatura, eu chego aonde eu quero. Tá legal? Ou seja, esse é o estado final. Tá? Esse é o estado inicial. Eu vou sair desse início, não diretamente, eu vou bolar um caminho aqui, aonde eu tenho, lá no primeiro caso, a temperatura sendo diminuída, tá? Então eu tenho um ΔT aqui, e esse ΔS1 pode ser calculado com base em N vezes capacidade calorífica, vezes o Ln de TFTI. Nós já vimos essa expressão anteriormente, né, aí ao longo das videoaulas. Depois, no segundo caminho, eu tenho um ΔS2 que pode ser calculado, nós já vimos ali no caso anterior, pelo somatório, né, das entropias padrão de produtos menos o somatório das entropias padrão dos reagentes. Tá? Nós já calculamos isso aqui no caso anterior. E finalmente, né, depois eu vou aumentar a temperatura para chegar no estado final. E eu vou usar uma expressão similar ali, né, ao caso do ΔS1, que é N, capacidade calorífica molar, Ln de TFT. Tá? Veja que com isso eu não estou alterando o fato de que o início é esse e o final é esse aqui. Tá? Então eu mantenho os estados iniciais e finais. Só que eu levei a temperatura para um valor onde eu tenho esses dados tabelados e aí eu posso calcular. Tá legal? Como o enunciado me dá os valores de capacidade calorífica para substâncias que participam dessa reação, tá? Então eu posso calcular esse ΔS1 e esse ΔS3. Observe que aqui, né, o ΔS padrão da reação ele vai ser calculado pela soma do ΔS1 mais o ΔS2 mais o ΔS3. Então, qual é esse valor? É isso que a gente pode tentar responder agora. Bom, vamos lá. Agora vem uma sequência ligeira de cálculos aí. O primeiro passo nosso, então, a primeira etapa foi basicamente, né, determinar o valor de ΔS1, né, à medida que a temperatura dos reagentes, cuidado, né, os reagentes têm seus coeficientes estequiométricos, 2 mol de H2 e 1 mol de O2, varia de 99 para 25, tá? Em termos de temperatura, né, de 372 Kelvin para 298 Kelvin. Não se esqueça de usar a temperatura termodinâmica. Nós vimos que para calcular aquilo ali, né, vamos usar a fórmula ΔS1 igual ao número de mol, capacidade calorífica, aqui para os reagentes, tá? Veja que a gente tem, né, mais de uma espécie, a gente tem H2 e O2. Vamos ter que levar isso em conta. Então, ΔS1 vai ficar do seguinte modo. ΔS1 igual a 2 mol, vamos pegar ali o primeiro, pro hidrogênio, tá? 2 mol vezes a capacidade calorífica dele, que foi dada no enunciado, Joule mol Kelvin, tá? Vezes o Ln de TFTI.
TF aqui é a temperatura para onde eu estou indo, 298 Kelvin. TI é a temperatura, da onde eu saí, 372 Kelvin. Tá legal? Mais um termo agora, veja, isso aqui, mol corta com mol, Kelvin corta com Kelvin. Tá? Mais um termo agora relacionado ao oxigênio. Tá? No caso do oxigênio, nós temos 1 mol de oxigênio vezes a capacidade calorífica do oxigênio, 29,4 joule. Aqui as unidades de joule por mol por Kelvin. E o Ln também da mesma faixa de temperatura, 298 Kelvin para 372 Kelvin. Tá? Também corta mol, mol, mol. Garantimos aí consistência de unidades, de modo que eu posso somar isso aqui. Tá? Ou seja, o delta S1 vale menos 19,3 joule Kelvin a menos 1. Olha o sinal, negativo. Por que sinal negativo? Ora bolas, eu estou diminuindo a temperatura, né? Diminuição de temperatura corresponde à diminuição da entropia. Tá ok? Bom, vamos agora para o cálculo de delta S2, tá? Na segunda etapa. Então, para a segunda etapa do caminho proposto, o que eu fiz ali? Basicamente, né, o cálculo anterior, né? Ou seja, eu posso calcular, né, a variação de entropia padrão a partir dos dados tabelados, tá? Que é o exercício anterior ali que nós vimos na videoaula. Então, simplesmente eu vou puxar aquele resultado para cá, tá? Então, na videoaula, no exercício 4 aí da videoaula, nós vimos que para essa mesma reação a 298 Kelvin, tá? De temperatura, o ΔS era menos 326,7 joule Kelvin a menos 1. Tá, esse resultado aqui, então, é o próprio resultado anterior. De novo, todas as considerações que foram feitas lá são válidas aqui novamente. Tá legal? Se tiver alguma dúvida aí, né, anota e vamos tentar conversar. Finalmente, terceira etapa. Na terceira etapa, veja que agora a gente pegou lá, né, os reagentes a 99 graus Celsius, diminuímos a temperatura para 25 graus Celsius dos reagentes. Nessa temperatura de 25 graus Celsius, nós realizamos a reação, calculado aqui. Tá? E agora eu vou pegar o produto, que é a água, e vou simplesmente aumentar a temperatura da água para 99 graus Celsius, e aí eu chego no final. Tá? Lá no estado final que me interessa. Tá legal? Então, veja, o que nós vamos fazer aqui? De novo, pegar o produto e aumentar a temperatura. Logo, eu vou considerar um ΔS, tá? Que corresponde de novo, novamente, assim como o ΔS1, ao número de mol, a capacidade calorífica e o Ln da temperatura final pela temperatura inicial. Observe que agora a razão de temperatura, a final, era a inicial lá da primeira etapa. E a inicial se torna a final da primeira etapa. Então, a gente vai ter uma inversão da razão em relação à primeira etapa, tá? Então, calculando ΔS3, nós chegamos a ΔS3 igual 2 mol de água, capacidade calorífica da água, 75,3 joule Kelvin mol, e o Ln de 372 Kelvin dividido por 298 mol. Corta mol, Kelvin corta Kelvin, tá legal? E o nosso valor de ΔS3 é 33,4 joule por Kelvin. Tá? Então, somando aqui para o ΔS total, nós chegamos a ΔS1, que foi calculado como menos 19,3 joule por Kelvin.
ΔS2 menos 326,7 Joule por Kelvin. Mais ΔS3, 33,4 Joule por Kelvin. Tá? Consequentemente, o ΔS padrão para a reação equivale a menos 312,6 Joule por Kelvin. Vamos olhar os sinais aqui, né? Só para finalizar aí a nossa interpretação. ΔS1, menos 19,3. Negativo. Por que negativo? Tá? Faz algum sentido? Faz. Nós diminuímos, né? Lembre-se, nós diminuímos a temperatura de 99 para 25, havia diminuição de entropia. Síntese da água a partir de gases, H2 e O2 gasoso. Tá? Uma forte diminuição de entropia, negativo. E depois aumento da temperatura da água, aumento de temperatura, positivo. Combinando tudo isso, veja que o ΔS padrão da reação ele é fortemente guiado pela síntese da água. Tá? Então, quando eu formo água no seu estado líquido, uma forte diminuição de entropia, que compensa, né, aumentos de temperatura ali. Tá legal? Inclusive ali, né, se fosse basicamente diminuição de temperatura e aumento de temperatura de reagentes e produtos, veja que o resultado final seria positivo. Só que agora, no caso da síntese da água, né, obviamente esse valor é fortemente negativo, de modo que o ΔS padrão para a reação se torna também fortemente negativo. Tá? Veja, eu estou sintetizando água numa temperatura diferente dos valores da tabela, né, que normalmente são tabelados aí nos livros, tá? E consegui calcular o ΔS padrão para essa reação, tá? Numa temperatura diferente daquela nas quais os valores de entropia são reportados. Tá ok? Observe também, né, que o ΔS padrão para essa reação a 99 graus Celsius, ó, comparando, ele é menos negativo do que o ΔS padrão para essa reação a 25 graus Celsius. Tá? Da onde vem isso? Qual a causa? Lembre-se que ΔS é a quantidade de calor calculada numa certa temperatura. Se a temperatura é maior ou menor, isso afeta, né, o nosso resultado. E é exatamente o que a gente observa aqui quando compara os dois valores. Galera, é isso, tá? Final da unidade 3. Se tiverem mais dúvidas aí, se tiverem dados adicionais, nos contacte por e-mail, contacte o monitor da disciplina, tá legal? Um grande abraço a vocês, fiquem bem.